Olá, sou Paulo Eduardo e mais uma vez nós estamos chegando no canal Minuto Missionário para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero te convidar agora a estar comigo até o final desse vídeo, onde nós vamos estudar juntos a Bíblia mais uma vez. Estamos estudando aqui todos os dias, versículo por versículo, observando o que de fato a Palavra de Deus quer dizer e trazendo lições práticas para as nossas vidas sempre que possível, mas sem forçar o texto, sem querer trazer aplicações forçadas, tirando o texto de um contexto. Com muito cuidado ao que a Bíblia quer dizer. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ainda abordando a questão de Simão. Lucas deu uma grande ênfase para a questão do pecado de Simão e vale a pena nós analisarmos com cuidado o que de fato o texto bíblico nos diz. Quero te convidar a ler comigo versículos 22 até o versículo 25. Simão dizendo para Pedro, dizendo para Simão, o mágico, ele diz: arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam também muitas aldeias dos samaritanos. Simão faz uma súplica. Simão suplica. Mas, sabe, meus irmãos, quando nós lemos o texto e pela atitude dos apóstolos, nós percebemos que ele não demonstra um arrependimento sincero. O que Simão queria aqui no texto, e ele mesmo deixa bem implícito isso na sua palavra, explícito, ele quer se livrar das consequências do pecado e não propriamente do pecado. Ele não quer ser punido pelo pecado, mas ele não está preocupado com o pecado. Tem muitas pessoas hoje que muitas vezes estão preocupadas com a punição do pecado, mas não com o pecado. O arrependimento, ele deve partir do princípio de entender a santidade de Deus e o que nós estamos ferindo com o pecado, e então arrepender desse pecado. E não um arrependimento por medo da punição, porque senão isso é apenas um remorso, mas não é arrependimento. John Stott, ele diz que o que realmente preocupava não era o perdão de Deus, mas apenas escapar do juízo de Deus. Era isso que preocupava e incomodava o coração de Simão. O Wisby, ele diz que Simão ouviu o Evangelho, viu milagres, professou sua fé em Cristo, foi batizado, mas nunca chegou a nascer de novo. Ouviu o Evangelho, professou crer, foi batizado, mas nunca nasceu de novo. Simão aqui, esse Simão mágico, ele era uma daquelas falsificações engenhosas de Satanás. Pessoas infiltradas no meio da igreja, mas que nunca tomaram uma decisão de verdade ao lado de Cristo. Aquele convencido que está no meio por outras motivações, mas que não tem verdadeiramente a experiência do novo nascimento. Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão. E assim, o que ele faz? Aceita o testemunho de fé. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não podemos julgar o que estava no coração. Eu sempre digo isso aqui na igreja onde nós reunimos. Eu acredito no que a pessoa está dizendo. Se a pessoa diz que aceita Jesus como Salvador e ela faz a sua oração confessando seus pecados, eu não estou sondando o coração dela, eu acredito. E Filipe é a mesma coisa aqui. Ele aceitou o testemunho de fé. O batismo de Simão foi uma prova bem adequada para mostrar que o batismo não salva ninguém, não é? Isso aqui eu creio que você sabe. O batismo não salva. Se o batismo salvasse, Simão teria sido salvo. O batismo ele é uma prova da confissão que você fez.
Por isso que muitas pessoas também são batizadas, mas não são salvas. E fazer o quê? Estão acumulando brasa para a própria cabeça, mas a culpa não é de quem batizou, né? Porque quem batiza acredita no testemunho daquela pessoa. Então, batismo não salva ninguém. Simão foi batizado junto com os samaritanos para não ofender aquele povo com quem ele convivia e com quem ele trabalhava. Ele não arrependeu de verdade. Mas apesar desse incidente, os apóstolos eles continuam pregando o evangelho. Pedro e João não se intimidaram com a onda de perseguição, mas eles aproveitavam todas as oportunidades. E quando voltaram para Jerusalém, a Bíblia diz que pregavam o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Essas lutas, elas vão surgir sempre, pessoas infiltradas, pessoas que causam problema no seio da igreja, isso sempre vai existir. A gente não pode abalar com isso e nem desistir ou deixar de pregar por essas coisas. Entendendo que a pessoa que faz como Simão fez está acumulando brasa para a própria cabeça, como eu já disse, e nós que muitas vezes somos vítimas dessas pessoas inescrupulosas usadas por Satanás, nós não podemos parar nisso, né? Nós precisamos continuar pregando, falando do evangelho e sabendo que sempre existirão pessoas que irão ouvir, crer, arrepender de verdade, ser batizado e dar um bom testemunho. E é nisso que nós precisamos focar, sabendo que o inimigo vai se levantar, mas o evangelho precisa ser proclamado e vidas vão sendo salvas para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.